1. A Ford foi pioneira na produção em massa de automóveis com a linha de montagem móvel. Uma das curiosidades mais importantes sobre a Ford é o fato de ela ter sido a primeira empresa do mundo a aplicar a linha de montagem móvel na produção em larga escala de automóveis, o que revolucionou completamente a indústria automobilística e mudou a maneira como os carros passaram a ser produzidos a partir do século XX. Antes da linha de montagem, os veículos eram montados artesanalmente, por poucos trabalhadores, de forma lenta, cara e com pouco padrão de qualidade. Isso fazia com que carros fossem artigos de luxo, acessíveis apenas para os muito ricos. Foi então que, em 1913, Henry Ford, o fundador da empresa, implementou um novo modelo de produção baseado em esteiras móveis e divisão de tarefas entre os trabalhadores. Cada funcionário passou a ser responsável por uma etapa muito específica da montagem, o que acelerava o processo e reduzia os erros. Isso fez com que o famoso Ford Modelo T, que era o carro principal da empresa na época, pudesse ser produzido em massa de forma rápida e barata. Com isso, o preço do veículo caiu drasticamente, de $850 em 1908 para cerca de $300 em 1925, tornando-o acessível para milhares de famílias americanas de classe média. Além disso, a linha de montagem reduziu drasticamente o tempo de produção de cada carro, que passou de 12 horas para aproximadamente 90 minutos. Esse sistema inspirou todas as montadoras que vieram depois e é usado até hoje, com adaptações modernas. A ideia da Ford de produzir em massa, padronizar peças e dividir tarefas foi tão eficiente que se tornou um símbolo da era industrial moderna, sendo estudada em escolas, universidades e cursos de administração no mundo todo. 2. O Ford Modelo T foi o carro mais importante do século XX. O Ford Modelo T, lançado em 1908, é considerado até hoje um dos carros mais importantes da história. Ele não foi o primeiro carro do mundo, mas foi o primeiro a ser produzido em grande escala e vendido a preços acessíveis para o cidadão comum. Com ele, a Ford atingiu um feito que nenhuma outra marca tinha conseguido até aquele momento: popularizar o automóvel. Antes do Modelo T, carros eram raros, caros e difíceis de manter. Depois dele, passaram a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas. O Modelo T tinha um motor simples de 4 cilindros e cerca de 20 cavalos de potência. Ele podia atingir até 70 km por hora, o que era impressionante para a época. Sua construção robusta permitia que fosse usado em estradas de terra, sem asfalto, e suportava bem o uso rural. Isso o tornou muito popular entre fazendeiros, trabalhadores e famílias em geral. Além disso, Henry Ford adotou uma política de padronização. Todos os carros eram iguais, o que reduzia ainda mais os custos. Durante muitos anos, havia apenas uma cor disponível: preto. Isso gerou a famosa frase, atribuída a Henry Ford: você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta. Entre 1908 e 1927, mais de 15 milhões de unidades do Modelo T foram vendidas, um recorde absoluto para a época. Esse número só seria superado muitas décadas depois pelo Fusca da Volkswagen. O Modelo T foi eleito pela revista Car of the Century como o carro do século XX, e é considerado um marco tão importante quanto a invenção da lâmpada elétrica ou do avião, porque transformou profundamente o modo de vida das pessoas e ajudou a moldar o mundo moderno. 3. A Ford é uma das poucas montadoras que sobreviveu à Grande Depressão e à crise de 2008 sem falir. A história da Ford é marcada por momentos difíceis, mas a empresa conseguiu sobreviver a duas das maiores crises econômicas da história dos Estados Unidos sem precisar pedir falência ou ajuda governamental direta. A primeira foi a Grande Depressão de 1929, quando milhares de empresas quebraram, o desemprego disparou e o mercado de consumo entrou em colapso. Mesmo enfrentando dificuldades e precisando cortar custos, a Ford conseguiu manter suas operações, preservar sua base produtiva e se reerguer nos anos seguintes. Mas foi na crise financeira de 2008 que a resistência da Ford ficou ainda mais evidente. Naquele ano, o colapso do mercado imobiliário americano levou à quebra de grandes bancos e a uma crise que afetou duramente a indústria automotiva. As três principais montadoras dos Estados Unidos, Ford, General Motors e Chrysler, sofreram fortes quedas nas vendas e enfrentaram risco de falência. A GM e a Chrysler precisaram de empréstimos bilionários do governo para se manter de pé. A Ford, no entanto, tomou uma decisão ousada anos antes.
Em 2006, ela hipotecou quase todos os seus ativos, inclusive o famoso logotipo azul, para levantar 23 bilhões de dólares em crédito. Esse dinheiro permitiu à Ford fazer uma reestruturação profunda, melhorar seus carros, cortar gastos e enfrentar a crise sem recorrer à ajuda governamental. Com isso, a empresa saiu fortalecida e reconquistou a confiança do público. Hoje em dia, esse episódio é lembrado como um dos momentos mais corajosos e inteligentes da história recente da marca, e mostra a capacidade de adaptação e visão estratégica da companhia. 4. A Ford já foi dona de marcas famosas como Jaguar, Land Rover, Aston Martin e Volvo. Outra curiosidade pouco conhecida é que a Ford, durante décadas, foi proprietária de diversas marcas de luxo e alto desempenho. Entre os anos 1980 e 2000, a empresa expandiu seus negócios e comprou várias marcas europeias famosas, com o objetivo de aumentar sua presença no mercado global e disputar em diferentes segmentos. Entre essas marcas estavam Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Volvo e até mesmo uma fatia da Mazda. Esse conjunto de aquisições ficou conhecido como Premier Automotive Group, PAG, e tinha a missão de criar uma divisão de luxo dentro da estrutura da Ford. Com isso, a empresa buscava competir com gigantes como BMW, Mercedes-Benz e Audi, oferecendo carros sofisticados e com identidade europeia. Durante esse período, a Ford investiu bastante no desenvolvimento de novos modelos, tecnologias e plataformas compartilhadas entre essas marcas. No entanto, a crise de 2008 obrigou a empresa a rever suas prioridades e vender esses ativos para se manter financeiramente saudável. A Jaguar e a Land Rover foram vendidas para a Tata Motors, da Índia, em 2008. A Volvo foi comprada pela chinesa GL em 2010. A Aston Martin foi vendida para um grupo de investidores liderado por David Richards em 2007. Apesar de ter se desfeito dessas marcas, a Ford deixou um legado importante em cada uma delas, com avanços técnicos, melhorias na produção e aumento da qualidade. Hoje, a Ford voltou a focar na sua marca principal, fortalecendo os SUVs, picapes e veículos elétricos. Mesmo assim, sua passagem por essas marcas é lembrada como uma fase importante, que ajudou a elevar o padrão de excelência da indústria automotiva mundial. 5. A Ford está investindo pesado em eletrificação e quer ser líder na nova era dos carros elétricos. Assim como outras grandes montadoras, a Ford está passando por uma transformação profunda, com foco total na mobilidade elétrica, tecnologias autônomas e sustentabilidade ambiental. A empresa reconheceu que o futuro da indústria automotiva depende de soluções mais limpas e conectadas, e por isso decidiu investir dezenas de bilhões de dólares em pesquisa, fábricas e novos modelos elétricos. Nos últimos anos, a Ford lançou modelos que combinam tradição com inovação. Um dos mais simbólicos é o Mustang Mach-E, um SUV 100% elétrico que carrega o nome do lendário esportivo Mustang. O carro foi muito bem recebido pelo mercado, unindo bom desempenho, autonomia e tecnologia embarcada. Outro destaque é a F-150 Lightning, versão elétrica da picape mais vendida dos Estados Unidos. Ela oferece potência, torque imediato e até tomadas para carregar ferramentas ou fornecer energia em emergências, transformando a picape em uma espécie de gerador móvel. Além dos carros, a Ford está construindo gigafábricas de baterias, centros de software automotivo e plataformas digitais. A empresa quer que metade de seus veículos vendidos globalmente sejam elétricos até 2030. Também está trabalhando em parcerias com empresas de tecnologia, como a Google e a Argo Inteligência Artificial, para desenvolver sistemas de direção autônoma, inteligência artificial e conectividade entre carros e cidades. A estratégia de eletrificação da Ford se chama Ford+, e representa uma nova filosofia empresarial, não apenas fabricar veículos, mas criar soluções completas de mobilidade para pessoas e empresas. Isso mostra que, mesmo com mais de 100 anos de história, a Ford está olhando para o futuro com ousadia, inovação e compromisso com o meio ambiente. A Ford não é apenas uma marca de carros. É uma empresa que ajudou a moldar o mundo como conhecemos hoje. Desde a criação da linha de montagem e a produção em massa com o modelo T, passando por sua resistência em momentos de crise, até sua visão de futuro com carros elétricos e conectados, a marca demonstra uma impressionante capacidade de se reinventar.
Suas inovações foram tão importantes que influenciaram não só a indústria automotiva, mas também a cultura, a economia e a vida das pessoas ao redor do planeta. Mesmo após mais de um século, a Ford segue como sinônimo de confiança, pioneirismo e qualidade. E tudo indica que, com sua nova geração de veículos elétricos, tecnologias autônomas e soluções sustentáveis, ela continuará sendo uma das marcas mais relevantes do mundo, tanto no presente quanto nas próximas décadas. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se!